Pregado, já foi cantado inúmeras vezes, e hoje eu quero tentar aqui, com a graça de Deus, dar uma ênfase, não diferente, não melhor, mas talvez uma ênfase de acordo com a necessidade que a nossa alma tem, né? Sobretudo e principalmente para nós, né, da igreja aqui, que temos necessidades, e eu como pastor, eu sei as necessidades da igreja, não 100%, porque isso só Deus sabe, mas a gente chega aí na casa de uns 30%, 40%, 50% de percepção da realidade, da fome, da necessidade da igreja. Então, eu entendo que isso, a ênfase que Deus vai nos dar aqui, tem a ver com a necessidade. Marcos 16, depois você já deixa aberto aí, quem é bom de Bíblia, que deixa aberto aí, Lucas 24, 12, tá bom? Então, Marcos 16, de 1 a 8, vou repetir bastante para você aí abrir sua Bíblia, e você abrir seu celular. Marcos 16, de 1 a 8, e Lucas 24, 12. O Lucas é só um versículo. Eu vou citar outros versículos depois, mas só esses dois está bom para a gente começar aqui a nossa fala. Marcos 16, é isso mesmo, do verso 1 ao verso 8. Posso ler então? Todos acharam? Vamos lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, então a gente entende aqui que são duas Marias, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Tem uma versão que fala anjo, tem outra versão que fala, outro evangelho, que fala anjos, ok? Ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, ele quem? O anjo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno. Buscais a Jesus o Nazareno. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo, nada disseram a ninguém. E o texto de Lucas 24, 12, diz assim: e Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para a casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, baixe sua cabeça, com toda a reverência, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, por esse domingo de adoração. Obrigado por essa casa de gratidão. Obrigado pelas famílias que estão aqui. Obrigado pelas nossas crianças que entraram nesse templo, Senhor. Que o Senhor nos acolha, nos abrace. Que o Senhor abençoe cada uma que está aqui nesta noite, independente da idade, Senhor. Queremos e necessitamos ser acolhidos pelo Senhor. Ajude, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Fale conosco. Senhor, tome a nossa atenção, porque muitas vezes a nossa atenção está presa na semana que passou, a nossa mente está presa na semana que ainda vai entrar, a nossa atenção é muito volátil, muito volúvel, e ela dispersa, Senhor, como o vento. Que a nossa atenção esteja aqui hoje, 100% aqui hoje, no que nós estamos fazendo, que é adorar o Senhor e ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. No nome de Jesus, amém. Bom, na narrativa de Marcos e na narrativa lucana, esse texto que nós lemos aqui, salta aos nossos olhos o momento da vida de Jesus, da vida dos discípulos, né, da experiência dessas duas Marias que estavam ali. Era um período, digamos que era um período nebuloso,
Por que nebuloso? Jesus tinha morrido, ressuscitado, então eles estavam naqueles dias ali, cadê Jesus? E agora? Tudo que a gente creu, então não vale mais nada, cadê? O que aconteceu? O que a gente faz agora? Então eles estavam vivendo ali num momento, um período, que alguns chamam de período nebuloso mesmo, porque eles estavam ali sem ver Jesus, e Jesus estava lá, ficou 3 dias, e aí agora ele não está mais lá, e agora ele já está indo para Galileia, então fica ali os discípulos lá num outro lugar, lá escondidos, com medo. Então era um período de bastante, digamos, incerteza para aqueles homens que andavam com Jesus, que ouviram a mensagem, e acho que todo mundo na vida passa por isso em algum momento, essas incertezas, até com a fé. Cadê Jesus? E agora? Era para lá, mas agora é para cá. Como é que é isso? Eu estava lá, mas agora é aqui, não é lá, é aqui, lá. Essas incertezas vão indo, rondando o nosso coração muitas vezes. E essa mulher, essas mulheres, estavam vivenciando isso, mas elas têm uma experiência espiritual, elas falam com o anjo, ou os anjos, e os anjos falam com ela, olha, vocês buscam, né, buscais Jesus o Nazareno, e aí eles, digamos que eles dão assim, eles explicam quem é, porque naquela época tinha várias pessoas com o nome de Jesus, e pode ser que algum outro Jesus tinha morrido na época, então para não confundir, ela fala, buscais o Jesus o Nazareno, o crucificado, o ressuscitado, que é para não errar mesmo. Então está tudo muito ajustado aqui, para que elas não errassem quem elas estavam buscando. Dito isso, irmãos, você sabe, nós sabemos, o homem, de forma muito natural, o homem é religioso. Ele pode crer, ele pode não crer em Jesus, mas ele crê em tantas outras coisas. O homem é um ser religioso, algo que está intrínseco no homem. O homem sempre busca o divino, está sempre atrás de algo divino, mesmo as pessoas que não conhecem nada, absolutamente nada, até de forma inconsciente, elas estão atrás de alguma coisa, buscando o sagrado, buscando um credo religioso, ou seja, as crenças não param, e as crenças se renovam dia a dia. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui um grupo de pessoas, eu quero apresentar esse grupo, na verdade são 3 grupos de pessoas, que lidam com essa questão da busca, essa busca que o homem tem, né? O primeiro grupo é aquelas pessoas que buscam alívio em qualquer entidade, em qualquer deus ou deuses, ou em qualquer situação, ou eles buscam alívio. Onde tiver uma porta aberta, ele entra, porque é do homem buscar, é do homem. E busca o quê? Busca soluções, busca favorecimentos, busca o oculto. As pessoas gostam muito do oculto. Por isso que essa coisa mística que existe, inclusive no Brasil, o Brasil é campeão mundial dessa coisa mística, né, que existe na espiritualidade brasileira, né, toda essa questão aí de religiões, e principalmente, além de buscar o oculto, busca saber o pós-morte. Então essas pessoas, é o primeiro grupo. Gente que busca isso o tempo todo, tem uma religião, aliás, é chique ter uma religião hoje, não é tão legal você falar que é ateu. Se você falar, eu sou espiritualista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu busco isso, eu faço isso, então é meio chique você ter uma corrente religiosa para seguir. Esse é o primeiro grupo. E tem também, para fornecer subsídios religiosos para essa gente, a internet. A internet está cheia de gente iluminada. Você clicar lá, é ou não é? Você clica lá, sempre tem alguém querendo te dar um conselho. Sempre tem alguém querendo te orientar, de alguma forma, de qualquer religião. O Jack já viu isso, né, Jack? Você clica lá e tem um cara, olha, eu quero te dizer que o certo é você fazer assim. Então sempre tem um guruzinho, um iluminadinho, um inteligentinho na internet querendo garfar essas pessoas que gostam dessa coisa da religiosidade, para buscar direcionamento para a vida, né? E as pessoas têm direito, irmãos. Pastor, você é contra? Não. As pessoas têm direito. O Brasil é um país democrático, de livre religião, livre expressão. As pessoas têm o direito de buscar a religião e fazer o que elas quiserem, religiosamente. E a gente respeita. Joia. Tem um segundo grupo, que já são as pessoas que conhecem o Evangelho. Elas conhecem o Evangelho,
elas já sentaram-se à mesa, elas já sabem, né, quem é Jesus, digamos assim, elas já foram beneficiadas pelo Evangelho, ou ainda se beneficia do Evangelho, da mensagem das boas novas, já receberam milagres, já provaram do Espírito Santo, já sentaram à mesa da comunhão, e já caminhou na igreja, e com a igreja, já ocupou os nossos bancos, e tem um grupo aí. Só que quando Jesus, já que essas pessoas conhecem o Evangelho, já sentou à mesa da comunhão, já experimentaram do Espírito Santo, eu estou falando do segundo grupo já. O primeiro grupo não conhece Jesus, cada um está buscando a sua religião. O segundo já conhece o Evangelho. Mas quando Jesus chama essas pessoas para um compromisso maior, espana. Espana. Jesus falou desse grupo, que é o grupo de pessoas que já experimentou do Evangelho, já sentou à mesa da comunhão, mas quando foram chamadas para o compromisso, espanou. E Jesus fala desse grupo na Bíblia. Tem um momento no ministério de Jesus que ele está ali pregando, falando da obra que ele estava fazendo, e aí o povo começou a seguir Jesus, e ele começou a fazer milagres, multiplicar pães, começou a abençoar, e aí quanto mais ele fazia isso, mais gente ia se aglomerando, claro que os discípulos eram mais próximos, mas tinha uma galera, uma multidão sempre junto e cada vez aumentando mais. Chegou uma hora que Jesus parou, imagina a cena, Jesus parou, olhou para trás, e começou a ter um discurso mais duro. Vocês me seguem porque eu multiplico, vocês me seguem porque eu curo, e vocês me seguem por causa disso, vocês me seguem porque vocês já receberam isso e aquilo, vocês me seguem porque vocês têm interesses também, quase meio que parecidos com o primeiro grupo. E aí Jesus começa a funilar a conversa com essas pessoas que já estavam andando com ele. E aí no Evangelho de João, não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 65 e 66, ele diz assim, vos tenho dito, imagina Jesus dizendo isso para uma galera, vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe conceder. Jesus está dizendo assim, vocês não podem chegar até mim, se o meu Pai não concedesse essa bênção para vocês. E aquilo ficou difícil de compreender, porque eles estavam ali diante de Jesus. Como que eu estou diante de Jesus e não tenho acesso? E eles acharam muito duro o discurso. Aí o versículo seguinte diz assim, à vista disso, em outra versão diz assim, por causa disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Bastou chamar aquele grupo que já tinha sido abençoado, que já tinha sido sentado à mesa, já estava na comunhão, bastou ele chamar essas pessoas para um compromisso maior, o que elas fizeram? Meia volta, saída pela esquerda e foram embora. Mas o que eu quero tratar com os irmãos, e eu entendo que nós pertencemos a um terceiro grupo, que é do grupo de Maria, das duas Marias de Salomé, aquelas que buscam Jesus, o Nazareno, o Senhor, o crucificado, aquele que ressuscitou. Aqui tem um outro grupo de pessoas, e nesse discurso Jesus olha para os discípulos, e uma galera vai embora, aí Pedro, lógico, sempre é Pedro, né, que é o mais atirado, ele diz, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Uma galera foi embora, mas o grupo daqueles que reconhece o Nazareno, o crucificado, o ressuscitado, esses ficam. E eu gostaria muito que você pertencesse a esse grupo. É isso que eu vim dizer isso para você. Você não pode ser daquele primeiro grupo de pessoas que estão perdidas na vida e que busca tudo quanto é coisa, busca, que sempre querem se dar bem, resolver problema, mas onde? Onde abrir uma porta? Mas que lugar? Em qualquer lugar. Qualquer lugar, mas que espiritualidade? Não, qualquer espiritualidade serve. Olha, se me fizer bem, eu estou dentro. Se me sentir bem, eu estou dentro. Nós não somos desses. E também não somos do segundo grupo, que senta à mesa, fomos abençoados, fomos curados, fomos visitados, e a gente não se compromete. Jesus nos chama para um comprometimento e a gente foge. Se você fez isso, pare com isso hoje. Porque hoje, a partir de hoje,
eu gostaria de chamar você para pertencer a esse grupo de Maria, das duas Marias de Salomé. O fato é que, qual é a compreensão que nós temos disso? O quanto você compreende disso? Irmãos, o mundo espiritual é meio que, não dá para ver, mas o mundo espiritual é meio demarcado, entende? Nós temos um grupo, existem 3 grandes reinos no mundo. É óbvio que o reino de Deus é maior, é óbvio, nós já pregamos sobre isso. O reino dos homens, que vale qualquer coisa. O reino das trevas e o reino de Deus. E nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos daquele que busca o Jesus, o Nazareno. Olhe para cá, irmãos. Criança chorando é louvor. Criança chorando é o quê? Louvor. Criança chorando é o quê? Louvor. E se é louvor, está tudo certo. O que não dá é para um adulto fazer isso. Não dá, aí não dá. Mas uma criança pode chorar, ela pode gritar, ela pode correr, não tem nenhum problema. Porque isso é alegria na casa do Senhor. Está tudo certo. Então eu vim convidar você, se você tem dúvida, se você está ali no segundo grupo, quer, mas não quer, vai, mas não vai, sou, mas não sou, e fica assim, ali vai, sabe esse negócio? A gente cai naquele negócio que Jesus fala em Apocalipse, morno. E Jesus fala: quem é morno, ele vomita. Nós não podemos ficar nessa, nós temos que ser do grupo das duas Marias. E aí os misóginos que engulam isto. Porque essas duas mulheres, essas duas mulheres, essas duas Marias, essa Salomé, dá exemplo de como deve ser, como tem que ser a nossa espiritualidade. Buscar o Jesus, o Nazareno, o crucificado, o ressuscitado. Nós somos desse grupo. E elas têm uma experiência linda com o anjo nessa conversa. Meu irmão, presta bem atenção. Eu quero afinar um pouco mais a conversa agora. Estava muito ampla, agora vou puxar mais um pouco aqui, para o nosso entendimento, para você afinar, lapidar a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade larga, ela corre risco, porque ela é larga, ela pode pender para lá e para cá, mas chega uma hora que a gente precisa ir afunilando um pouco mais. A busca, pastor, como é que é esse negócio? Eu não entendo até hoje, como é que é esse negócio de buscar Deus? A busca é constante, a busca é o lugar certo. A busca é o nosso lugar de existência. Buscar todo dia, buscar é o nosso chamado. Buscar é mais importante que os nossos afazeres. Presta bem atenção. Buscar o Senhor é mais importante que os dons. Porque se a gente não busca, os nossos dons morrem. Não adianta ficar se glamorizando com dons e não buscar o Senhor. Nosso lugar de sobrevivência espiritual é na busca. E essas duas mulheres estavam fazendo o quê? No lugar certo, fazendo o que era correto. Fazendo o quê? Buscando Jesus, vou repetir, o Nazareno, o crucificado, o ressuscitado. Essas mulheres estavam dando uma aula de espiritualidade cristã, como deve ser. Na busca nós o achamos. Na busca somos achados. É na busca nós o percebemos. É na busca constante. E busca não é lugar no futuro. Eu vou buscar porque um dia, lá no futuro, não, a busca é agora, já, a busca é diária, atual, diária. É na busca que a gente se encontra com o divino nosso, o sagrado, o nosso Senhor. Mas eu acho interessante como essas mulheres estavam tão certas que elas têm uma experiência espiritual com o anjo, ou com os anjos, dependendo do evangelho, que os anjos redirecionam elas. Elas têm uma experiência ali, o anjo fala com ela e o anjo redireciona. O anjo diz assim: vocês estão certas. Vocês estão fazendo o que é certo, mas, versículo 7, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele quem? O Nazareno, vai adiante de vós, ou seja, vocês vieram buscá-lo, está tudo certo, mas ele já não está mais aqui, ele já está indo para Galiléia.
gente séria nunca é mal direcionada. O mundo espiritual trabalha em favor daqueles que buscam o Nazareno e buscam o crucificado. O mundo espiritual trabalha em favor daqueles que buscam o ressuscitado. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. O vereis, como ele disse. Os anjos redirecionam aquelas mulheres. E aí, não precisa abrir, tem outro texto, que quando Maria chega lá, as mulheres chegam lá e falam, Pedro, vamos para Galileia, porque nós tivemos uma experiência com um anjo lá no túmulo, e ele falou que ele está indo para Galileia, e ele já está indo lá na frente, e Pedro, tem um recado dele para você, é para você ir. Não se esqueça que Pedro tinha aprontado, vocês sabem disso. Pedro tinha negado, com toda a força da sua retórica, ele tinha negado. Pedro estava carregando a consequência do erro. E o que acontece aqui? Estão me acompanhando, gente? O que acontece aqui? Aquilo que deve acontecer no coração de todo salvo. Pedro desperta para a voz do Nazareno no coração dele. Pedro desperta para a voz do Nazareno no coração dele. Quando Maria fala isso, ele identifica. Esse jeito de falar é dele. Foi ele mesmo que falou, porque esse jeito de falar, esse jeito de me tocar como me tocou aqui, esse jeito é só ele que sabe fazer comigo. E eu percebi que era ele mesmo. A voz do Nazareno é ouvida. Presta atenção nisso, irmão. Você precisa aprender isso, pelo amor de Deus. Porque você corre riscos. Nós corremos riscos. Você precisa identificar a voz do Nazareno no seu coração e na sua consciência. Pedro identificou imediatamente, que o texto diz assim, Pedro, versículo de Lucas 24, 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Correu, ele não foi andando lá de boa, fazendo uma caminhada, ele correu, porque a voz do Nazareno na consciência dele foi percebida. Pedro corre ao sepulcro. E tem um outro versículo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz assim, saiu correndo, então Pedro saiu correndo com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. O texto fala que ele correu, fala do verbo correr 2 vezes. E corriam juntos, mas o outro discípulo passou à frente de Pedro. Por quê? Porque Pedro, provavelmente, por causa da idade. Pedro corre, mas aí tinha um rapaz, igual o Kaique lá, que tinha um pulmão enorme, tal, e correu e passou na frente de Pedro, e chegou lá, e aí depois Pedro chega logo depois, porque esse chamado é identificado na voz de Pedro. Esse é o grupo que nós devemos nos identificar. É com essa gente que tem isso, gente que percebe o Nazareno, gente que percebe o divino. Presta atenção. Quando Deus fala com você, você identifica a voz dele com facilidade? Pastor, o senhor falou, eu não entendi nada, para mim aquilo que o senhor falou não serve para nada. Então, como é que é isso, né? Como é que é isso? Existe uma voz, já pregamos isso aqui algumas vezes, nós somos sujeitos a algumas vozes, a voz de Deus, a voz da consciência, a voz dos homens e a voz dos demônios. São essas 4 vozes que guiam o homem. Nós precisamos identificar essa voz no nosso coração, na nossa consciência, a voz do chamado, a voz de muitas águas, que é dita lá no livro de Apocalipse, a voz de muitas águas, a voz que clama no deserto. Tem uma voz que circula no reino de Deus, e ela precisa ser identificada dentro de mim, na minha consciência, no meu coração, quando Deus fala. Porque se você não ouve, se a igreja não escuta essa voz, a gente se perde no mundo, e a gente fica igualzinho ao primeiro grupo que eu apresentei para vocês aqui. Porque um crente, uma igreja que não ouve, não tem a voz do Senhor na sua consciência, no seu coração, ela se perde, se complica. A voz que habita em nós é a voz do chamado,
é a voz que nos faz lembrar quem somos, é a voz daquele que construiu e fez todas as coisas. Quando Pedro lembra da voz, ele sai correndo, porque Pedro tem o coração marcado pela voz do Nazareno, e eu entendo, irmãos, que a voz do Nazareno, na minha consciência, marca a minha consciência, e consciência marcada é consciência transformada. Consciência transformada. Consciência marcada, presta atenção nisso. Consciência marcada cria espaço de fala. Consciência marcada pela voz do Nazareno cria espaço de fala. Quanto de espaço você tem na sua mente para Deus falar? O quanto Deus pode falar no seu coração? Não, pastor, ele fala um tanto, mas eu limito isso. Porque da minha parte, da outra parte da minha vida, sou eu que cuido. Ele pode dirigir isso, ele pode conduzir isso, mas aqui não, aqui sou eu que comando. Qual é o espaço? Qual é o espaço de fala que Deus tem no meu coração, no seu coração? Porque é aí que está o seu altar. O quanto Deus pode falar no seu altar, no seu coração, na sua consciência. Nós precisamos compreender, porque há uma enxurrada de vozes, né? De tudo quanto é lugar, tanta gente querendo ensinar, tanta gente querendo fazer, mas a igreja de Jesus precisa buscar a voz do Nazareno, né? Qual é o espaço de fala que Deus tem para falar no meu e no seu coração? Sabe que Jesus nunca deixa a gente sem esclarecimento. Tem uma parábola aí que Jesus fala lá em Mateus, ele fala assim, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Não tem espaço de fala. Ouvem com os ouvidos. Isso aqui ouve, orelha, ouve. Mas não escuta com o cérebro, nem com o coração. Não abre espaço para Deus falar. E gente que não abre espaço para Deus falar no seu coração, não reconhece a voz do Nazareno. Não reconhece a voz do Nazareno, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com os seus ouvidos, ouvem com os ouvidos e não compreendem com o coração e não se convertem, e eu os cure. Qual é o espaço de fala que você tem no seu coração para Deus falar aí o que Ele quiser? Esse espaço precisa ser criado, porque se não tem esse espaço no meio e no seu coração, você não vai identificar a voz do Nazareno no seu coração. Você não vai identificar quando Jesus fala com você. Você vai confundir. Já viu a gente falar assim, pastor, eu tive uma experiência espiritual, eu não sei se foi Deus ou se foi o diabo. Dá para o senhor interpretar? Não dá nem para interpretar isso. Não dá nem para interpretar isso. Então nós não somos, por favor, valorize o que Deus te dá. Valorize o seu chamado. Porque se você não valorizar isso, a gente vai ficar junto com o segundo grupo. A gente vai ficar junto com o segundo grupo, vindo para a igreja, participando e tal, mas a gente não vai para um compromisso mais sério com Jesus. E se a gente não vai para um compromisso mais sério com Jesus, a gente vai para o primeiro grupo. A gente é mais uma pessoa no planeta Terra buscando alívio, buscando solução, buscando respostas pós-morte, resposta para as dificuldades da vida, buscando resposta, só isso, mais nada. Nós precisamos caminhar na mesma direção que essas mulheres caminharam. É verdade que todos nós nascemos nesse primeiro grupo. Eu nasci, não aprendi nada com meu pai e com a minha mãe, tomara que ela não esteja assistindo lá em Marília, imagino, vai assistir depois, talvez, né? Eu não aprendi nada com a minha mãe sobre Jesus, eu fui crescendo. Eu fui levado, escutava uns, que eu era do primeiro grupo, mas chegou uma hora que eu conheci o Evangelho. E aí, um tempinho da minha vida, eu ia para a igreja e tal, ia só assim, mas não me comprometia e tal, ficava ali naquele joguinho, não me comprometia. Eu sabia que tinha que se comprometer, mas eu sempre dava um passinho para trás, aí fingia que ia, mas não ia. Mas chegou uma hora que Jesus falou assim, amigo, senta aí, vamos ter uma conversa só nós dois, discipulado pessoal, vamos lá, senta aí, vamos conversar.
eu tenho algo com você, eu tenho um chamado com você, eu tenho uma obra na sua vida, vamos caminhar? Aí eu tive que passar para o terceiro grupo. E é isso que eu desejo que você faça. É isso que eu vim dizer para você fazer. Vou concluir te dizendo: abre o seu coração. Deixe um espaço para Deus falar ao seu coração. Deus não pode ficar sem essa resposta sua. Deus tem o direito e um espaço para a fala dele na sua alma. Porque se você não abrir esse espaço para Deus no seu coração, você nunca vai reconhecer a voz do Nazareno, como Pedro reconheceu. Pedro, ele mandou falar com você. Pum, na hora ele identifica a voz. Na hora ele identifica a voz. Meu desejo é que você compreenda isso de uma forma muito intensa. E para concluir mesmo, pastor, é difícil concluir, né, irmãos? Talvez você pense assim: pastor, mas eu errei muito. Você não sabe minha vida como é que é. Eu fiz um monte de bobagem. Uma loucura, pastor. O senhor acha que Deus... Acho. Pedro também errou. Presta bem atenção. Deus fala com todos, mas de forma específica para aqueles que carregam, como Pedro estava carregando, sentimento de culpa do erro que cometeu. Por isso que Jesus olha para ele e fala: chama os discípulos, mas também a Pedro, porque eu sei que ele está carregando um peso de culpa por causa do que ele fez. Mas fala para ele que está tudo certo, para ele vir. Estou esperando. E repetindo, Deus fala com todos, mas de forma específica para aqueles que estão carregando peso de culpa, consequência de culpa. E para encerrar, o tamanho da sua culpa deve ser o espaço de fala que você deve abrir para Deus falar no seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, obrigado pela vida de Pedro, obrigado pela vida das Marias que estavam ali, de Salomé. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor não desiste de nós. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque nós reconhecemos a tua voz. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos quem o Senhor é. Por isso estamos aqui, Senhor. Fala ao nosso coração. O Senhor tem toda a liberdade, o Senhor tem todo o espaço de fala no nosso coração e na nossa consciência. Nos dirija. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. A continuidade deste culto ainda te oferecemos. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos.